o verdadeiro final da saga Star Wars. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje estamos aqui para falar sobre Star Wars, O Retorno de Jedi, filme que completa 40 anos em 2023. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Feliz aniversário para O Retorno de Jedi, o episódio 6 da saga de Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, né? Que está completando 40 anos de seu lançamento exatamente nesse dia 25 de maio. É o único final da saga Star Wars que importa, né? E também o desfecho aí de uma das grandes trilogias que Hollywood ofereceu no século passado. E eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, ainda era a época saudosa das locadoras de VHS, lá para 2001, 2002. Eu me lembro que eu assisti o primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança, durante uma maratona no SBT, que serviria como um esquenta para a estreia do Ataque dos Clones no cinema. Então provavelmente foi em 2002. Eu lembro que eu vi só o primeiro filme, mas que aí o meu tio alugou pra mim na locadora o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi e também a Ameaça Fantasma, né? Já tinha os três aí em VHS na locadora e foi aquela maratona numa sentada, né? Obviamente o Império Contra-Ataca é o mais impactante desses filmes, mas o Retorno de Jedi é muito legal porque ele tem aquela sensação muito gostosa de capítulo final, né? Se Star Wars é um grande conto de fadas, uma grande fábula, esse é o E Viveram Felizes para Sempre que a saga merece, né? E apesar de eu até gostar do episódio 7, do episódio 8, pra mim a trilogia nova que a Disney fez depois nunca se justificou e além, né? O que a trilogia nova acrescenta à grande história central que eles estão contando com esses 6 filmes, né? Com a história do Darth Vader. Não muito, na minha opinião. Um dia eu espero poder falar mais em detalhes sobre esses filmes, mais especificamente sobre o Retorno de Jedi, voltando um pouco aí para a época de lançamento dele, né? A gente tem que lembrar que o George Lucas lançou o primeiro Star Wars em 1977 e foi um gigantesco sucesso de bilheteria, foi um impacto cultural muito grande. Era o tipo de fenômeno e blockbuster com o qual Hollywood não estava acostumada ainda. Star Wars é literalmente um daqueles filmes que dita um novo padrão, uma nova forma de fazer cinema de grande escala. Na hora de fazer as continuações, que seriam inevitáveis devido ao sucesso do primeiro filme, o George Lucas começa a colocar o espírito rebelde dele em prática para conseguir se livrar do estúdio de Hollywood, porque como ele teve diversas interferências e muita dor de cabeça, especificamente com dinheiro para fazer o primeiro filme na Fox, ele resolve ele mesmo financiar os 30 milhões de dólares para bancar o orçamento do Império Contra-Ataca. Ele ainda teria ligações com a Fox para lidar com distribuição e lançamento, aquela questão mais burocrática, né? Mas Império Contra-Ataca é meio bizarro de se pensar, é um filme independente feito com a grana do bolso de seu criador. Afinal, George Lucas estava extremamente bem de vida por conta do resultado do primeiro filme e das vendas de brinquedo, né? Tem uma história muito boa sobre como George Lucas não quis muita participação no salário de diretor no primeiro filme, mas ele pediu os direitos sobre vendas de brinquedo e CDs. O cara foi muito visionário naquela época. Como George Lucas estava muito ocupado com essa questão administrativa da Lucasfilm, e ele nunca foi muito confortável pelo que ele mesmo fala na função de diretor, ele resolve ficar responsável só pelo roteiro e a produção do Império Contra-Ataque. E aí ele contrata o Irving Kershner para dirigir o filme, que é lançado em 1980 e é um grande sucesso também, é um filme que muitos consideram até melhor do que o original de 77, e ele já engata para poder fazer o terceiro filme, que seria o Retorno de Jedi, que na época tinha o título de A Vingança do Jedi. E mais uma vez o George Lucas resolve não dirigir, e a primeira escolha dele é justamente o Steven Spielberg, que é um grande amigo, parceiro, colaborador. O Spielberg já tinha dirigido o Caçadores da Arca Perdida, que é uma ideia do George Lucas com o roteiro do Lawrence Kasdan, que também escreveu o Império e escreveria o Retorno de Jedi. Mas como o George Lucas tem várias tretas com Hollywood, especificamente com o sindicato de diretores, o DGA, ele não conseguiu garantir que o Steven Spielberg dirigisse o Retorno de Jedi. E o George Lucas ele mesmo acabou saindo do
DGA porque ele não gostava das normas, da burocracia, e ele resolve procurar outros candidatos muito inusitados, incluindo aí o David Lynch, que tinha acabado de fazer o Homem-Elefante, mas que recusou porque ele não estava afim de participar de um projeto onde ele não poderia ter todo o controle criativo, e aí ele foi lá e fez o Duna do Dino de Laurentiis, né? E o David Cronenberg, né? O George Lucas foi atrás de dois dos caras mais surrealistas e body horror possíveis para dirigir um filme de ursinhos na floresta, né? E nenhum dos dois quis fazer, e o George Lucas acabou recorrendo ao galês Richard Marquand, que não era um nome muito conhecido, muito quente, que também não tinha grande experiência com filmes de alto orçamento, que justifica o fato de que o George Lucas cuidou de muitas coisas da segunda unidade nesse filme. Alguns dizem que dirigiu até algumas cenas. E uma outra história curiosa dos bastidores do Retorno de Jedi também é o fato de que o Harrison Ford não estava muito afim de voltar para fazer o Han Solo uma terceira vez. Ele já estava famoso como Indiana Jones, astro da sua própria franquia, e ele falou que o George Lucas deveria simplesmente matar o Han Solo, que ele deveria servir como sacrifício depois do final do Império Contra-Ataca, quando ele é congelado, ele é sequestrado, mas George Lucas insiste e traz de volta o Han Solo aí para mais uma aventura. E o Harrison Ford só teria o seu desejo de ver o Han Solo morto uns 30 anos depois. E com o George Lucas mudando o título do filme 10 dias antes dele chegar nos cinemas, o que explica porque que ainda existem vários trailers e posters com o logotipo A Vingança do Jedi, a gente tem aí, em 25 de maio de 1983, o lançamento do Retorno de Jedi, que tantos anos depois, 40 anos depois, continua servindo aí como um excelente fechamento de trilogia. A história do filme coloca a Aliança Rebelde se preparando para um conflito final com o Império Galáctico, que prepara uma ameaçadora nova Estrela da Morte. Enquanto reúne força para enfrentar seu pai, Darth Vader, o jovem Jedi Luke Skywalker, vivido por Mark Hamill, prepara uma missão de resgate para salvar Han Solo, vivido por Harrison Ford, preso nas garras do asqueroso Jabba o Hutt. Quando a gente fala sobre trilogias perfeitamente estruturadas entre cada filme, é impossível não falar sobre a trilogia original de Star Wars, porque é uma representação muito boa, muito formulaica, no sentido bom de como você segue as regras da jornada do herói do Joseph Campbell, porque o primeiro Star Wars é aquela história do Luke Skywalker, do fazendeiro que tem a vida pacata, que sonha em ir para aventuras, e aí o Império Contra-Ataca é o capítulo mais sombrio, é sobre o aprendizado, o amadurecimento, sobre as derrotas duras que o Luke Skywalker tem que aprender para conseguir suceder, até ele chegar nesse terceiro filme, onde a gente encontra o Luke já numa postura quase mítica de mestre, muito mais experienciado, que caminha para um confronto final que parece muito lógico e muito sentido dentro da história que eles começaram a contar. Eu acho que o roteiro do Lucas e do Lawrence Kasdan é muito bem estruturado e dá quase para você dividir esse episódio 6 em 3 grandes partes, né? O resgate do Han Solo, tudo que acontece na lua de Endor e o confronto final com o Darth Vader e o Imperador. E na minha opinião, eu acho que pelo menos 2 dessas 3 fases são muito boas. Eu gosto muito dessa primeira hora, dessa primeira parte que envolve todo esse resgate do Han Solo do Palácio do Jabba, e eu acho que ele funciona tão bem porque ele tem um elemento de mistério, né? Se a gente está seguindo a fórmula clássica do filme de assalto, do heist, o espectador costuma saber todas as etapas do plano e todos os envolvidos no golpe também. Mas quando a gente começa o filme, a gente literalmente não faz ideia do que está acontecendo. A gente está junto com o C-3PO, com o R2-D2, mas aí começam a aparecer personagens, começa a aparecer a Leia disfarçada, o Lando Calrissian disfarçado, o Luke Skywalker com um sabre de luz escondido. É realmente uma forma muito legal de manter o espectador surpreso o tempo inteiro, quase como se a gente estivesse no ponto de vista do Han Solo, que literalmente não está enxergando nada quando ele acorda. Isso funciona de uma forma muito legal e garante aí cenas de ação muito boas, com destaque pro duelo do Luke com os mercenários no poço de Sarla, que é uma sequência muito bem desenhada. E por falar nisso, né, chovendo molhado, falar bem do trabalho de efeitos especiais da trilogia original, mas caramba, a Industrial Light and Magic se supera quando eles criam esse personagem maravilhoso que é o Jabba o Hutt, essa lesma gigante que é um fantoche controlado por 3 pessoas, é um grande traje. E poxa, você passa o primeiro filme e o Império Contra-Ataca ouvindo muito falar sobre o Jabba, como o Han Solo tem que encontrar o Jabba, e quando você chega no terceiro filme e o Jabba é uma lesma gigante, não é nada do que você poderia imaginar. E
tantos anos depois, 40 anos depois, a realização técnica desse personagem, com essa língua, com essa baba, é fantástico, é incrível. E eu também dou muito crédito aí pro Rancor, que é um monstro de estimação do Jabba, que é colocado para lutar com o Luke num poço. Caramba, que trabalho fantástico de stop motion. Esse é um dos melhores stop motions que eu já vi na minha vida. Mais um motivo aí por qual, na minha opinião, stop motion, fantoche, miniatura costuma ser mais divertido de analisar do que CGI. E assim, falando sobre o ponto em que o filme dá uma caída pra mim, pode parecer clichê, todo mundo fala mal, chuta o cachorro morto, mas eu não posso negar, eu não gosto dos Ewoks, eu não gosto daquele núcleo meio tribal que acontece com esses personagens que habitam a lua de Endor, que acabam ajudando a Aliança Rebelde a lutar contra o Império. Eu acho que é ali onde a gente vê que Star Wars realmente tem um enraizamento muito infantil e, na minha opinião, pessoal, ali começa a ficar meio forçado. Eu sou 100% o Han Solo em todas essas cenas aí, porque ele tá claramente muito rabugento, muito emburrado, ele não quer lidar com aqueles personagens. Então, com exceção da perseguição de Speeder Bike que acontece antes dos Ewoks aparecerem, que é genuinamente muito boa, é um testamento pro trabalho de som do Ben Burtt, eu acho que tudo que acontece em Endor é meio fraco. É meio fraco e meio que fica no caminho pra gente chegar na parte realmente incrível do Retorno de Jedi, que é todo esse dilema do Luke e o Darth Vader. Depois daquela reviravolta fantástica, histórica do Império Contra-Ataca, de que o Vader é o pai do Luke Skywalker, eu acho que o Lucas e o Kasdan conseguem construir uma narrativa muito boa desse conflito interno do Luke, sobre a dúvida dele, sobre o medo, né, de enfrentar o próprio pai, de tentar redimir ele do lado sombrio, tirar ele da sombra do Imperador Palpatine, agora representado pela primeira vez pelo Ian McDiarmid, um papel que ele seria dono por mais de 40 anos, né, de que ele é muito icônico nesse papel. E eu acho que todo esse conflito também traz o melhor do Richard Marquand, que, sendo bem sincero, não é um diretor muito brilhante. Eu acho que, com exceção das sequências de ação, todo o trabalho que ele faz aqui é meio robótico, é uma mise-en-scène meio simplista demais. Dá pra ver algumas sequências que parecem muito mais inspiradas, onde deve ter tido o dedo do George Lucas, né, dos efeitos especiais, mas o Marquand é muito incisivo quando ele aborda o conflito interno do Luke, né? Tem uma sequência famosa aí, onde a gente vê a luz dividindo o rosto do Luke, quase como se fosse para mostrar esse equilíbrio entre o lado da luz e o lado sombrio da força. Isso é muito bem sacado, é um dos momentos onde a fotografia em Star Wars é muito importante, ela tá contando uma história também, e eu acho que isso é muito interessante, fica muito empolgante com a sequência de sabres de luz no final e com toda aquela redenção maravilhosa do Darth Vader, quando o Luke tá sendo eletrocutado pelo Palpatine, e é que tem aquele momento fantástico com a trilha sonora do John Williams subindo, onde o Darth Vader arremessa o Palpatine no fosso da Estrela da Morte e Palpatine morre, ele não volta não. E o que eu acho muito legal, agora falando de uma experiência pessoal, é que isso fica muito mais forte pra mim levando em conta os eventos da trilogia Prelúdio, porque eu sinto que esse momento onde um pai volta pro lado da luz por conta do filho é muito catártico quando você tem na cabeça tudo que o Anakin Skywalker fez no episódio 1, 2 e 3. Eu acho que é um fechamento de ciclo perfeito, mesmo que o George Lucas ainda não tivesse feito aqueles filmes, assistir na sequência assim, ou na ordem machete, né, quem pegou, eu acho que garante um dos momentos mais poderosos, mais bonitos de toda a saga Star Wars também. E eu também aprecio bastante a ambição do clímax do Retorno de Jedi, porque ele continua uma tradição, ou melhor, ele aumenta a escala de uma tradição que vem nos Star Wars anteriores, que é brincar com a montagem paralela, com as sequências de ação acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro filme você tinha o assalto à Estrela da Morte, nas trincheiras, com os pilotos alternando entre si. O Império Contra-Ataca já aumenta isso, tendo o duelo do Darth Vader e do Luke e a fuga da Aliança Rebelde da Cidade das Nuvens. E o Retorno de Jedi vai um passo além, com 3 linhas narrativas de ação, com o Luke versus Vader, a Batalha de Endor e o Lando Calrissian liderando o ataque de naves na Estrela da Morte. Caramba, tem que ser muito habilidoso para montar essas cenas e não perder o flow, o ritmo, né? São 3 ótimas sequências de ação com um destaque maior aí emocional com o Vader e o Luke, mais o sentido de efeitos, né, de execução. Tudo que a galera da ILM faz com essas miniaturas, naves e movimentos de câmera. Caramba, eu sou muito fã de nave em miniatura, eu falei sobre como eu gosto de peso, de movimentação. O que eles fazem nesse clímax da Estrela da Morte aqui,
nenhum CGI pra mim chega aos pés. E eu juro que isso não é saudosismo. Olha o que esses caras fizeram em 83, cara. Como que você faz um movimento de câmera desse? Sensacional. E olha, apesar do Retorno de Jedi ser objetivamente o filme mais fraco da trilogia original pra mim, não dá pra negar que ele é um excelente capítulo final. Com exceção de alguns Ewoks, de alguma dramaturgia não muito bem executada, eu acho que Retorno de Jedi é o desfecho perfeito da jornada de herói do Luke Skywalker, de tudo que acontece com o Darth Vader, tanto numa trilogia de 3 filmes, quanto essa hexalogia dos 6 filmes que o George Lucas concebeu. Apesar de eu gostar do episódio 7 e do episódio 8, esse é o final de verdade que Star Wars merecia. Pra Star Wars, Retorno de Jedi, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o Retorno de Jedi seguiu a cartela de sucesso dos 2 filmes anteriores de Star Wars, chegando nos cinemas americanos em 25 de maio de 1983, com uma estreia de 23,19 milhões na bilheteria doméstica, tendo na janela original 252,601 milhões nos Estados Unidos, e depois de vários relançamentos, edições especiais e aniversários, como aconteceu esse ano, o filme tem um total na bilheteria mundial de 475,106 milhões de dólares. O filme também foi indicado a 4 Oscars de direção de arte, trilha sonora, 2 categorias de som e um prêmio especial pelos efeitos visuais, porque um simples Oscar de efeitos especiais não seria o bastante porque a galera da ILM fez nesse filme. Bom, mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham do Retorno de Jedi tantos anos depois. Compartilhem aí suas histórias, como vocês assistiram esse filme pela primeira vez e se ele ainda se mantém tantos anos depois. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.